Bem-vindos à nossa última aula de 5.784. A nossa última aula do ano. Que emoção, que alegria. Tanta gente, tantos alunos, pessoas do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Austrália, de Vitória, de Pelotas, Curitiba, tantos lugares do Brasil e lugares do mundo que estão aqui nos acompanhando. E veremos hoje sobre a grande mitzvah, o grande preceito que nós precisamos fazer na festa de Rosh Hashanah, no dia de Rosh Hashanah, no dia tão sagrado, o Ano Novo Judaico. Existem vários costumes no Rosh Hashanah. Todos conhecem a maçã com mel. Nós comemos maçã com mel, a cabeça do peixe, tâmara, romã, cenoura. E assim tem vários e vários costumes. A halá golá, a halá redonda. E cada um tem a sua simbologia e a sua grande importância, como que as pessoas costumam dizer aqui, onde você vai fazer o Seder de Rosh Hashanah. Parece que o Seder normalmente era de Pesach, o jantar de Pesach, mas acabam chamando isso como o Seder de Rosh Hashanah, o jantar de Rosh Hashanah, que é realmente algo muito importante, que precisamos fazer, reunir a família, a cabeça do ano, comemos a cabeça do peixe, para que sejamos como cabeça e não como rabo. Até vi um vídeo de culinária hoje interessante, que o ponto não é comer literalmente a cabeça, o ponto é não comer o rabo. Você pode comer a região da cabeça, não precisa comer o olho da cabeça do peixe. Tem alguns que acabam colocando cabeça de carneiro na mesa também, mas é uma simbologia. E o desejo que nós falamos é que sejamos no nível de cabeça e não de rabo. Nós comemos a maçã com mel para que tenhamos que, se Deus quiser, tenhamos um ano bom e doce. Comemos romã, as sementes da romã, que são dezenas ou centenas. Eu comprei esse ano uma romã bem grande, comprei no Carrefour. Espero que tenha algumas centenas de sementes, que a ideia é que os nossos méritos, que as nossas mitzvot se multipliquem como as sementes da romã. Comemos tâmara, que é doce como mel. Em Israel, o mel é fabricado da tâmara. E assim os faradim têm outros costumes, os marroquinos têm outros costumes, mas tudo isso é muito importante, mas é um costume. E não é o que representa a festa de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah tem algo muito mais importante do que simplesmente comer maçã com mel, do que comer a halá redonda e toda aquela culinária super importante de Rosh Hashanah. O dia de Rosh Hashanah é o dia, ou os 2 dias de Rosh Hashanah são quando nós recebemos o jugo divino, o reino de Deus. Quando que nós assumimos e recebemos que Deus ele seja Melech Haolam, o rei do universo. A palavra mais repetida nas rezas de Rosh Hashanah é Melech, rei, reinou, reinará, o reino de Hashem, o reinado de Hashem e assim por diante. Porque é o dia que nós estamos coroando a Deus, colocando a coroa na cabeça de Deus. Sim, nós, no dia de Rosh Hashanah, estamos coroando a Deus. Porque não existe um rei que se autocoroa. Nós precisamos coroá-lo.
quando foi a coroação recentemente do novo rei da Inglaterra, eu vi a coroação. E tem lá toda uma comemoração para que venham lá os súditos, sei lá exatamente quem, que pega a coroa e coloca na cabeça do rei. Então nós temos o papel e a força de coroar a Deus para que seja Melech Haolam, o rei do universo, por mais um ano. E a grande pergunta é, Bamé, com o quê? De que forma que eu, um ser humano ilimitado, consigo pegar uma coroa, que seria um nível de Keter, um nível das 10 Sefirot, das 10 forças espirituais, e colocar na cabeça de Deus, infinito, que não tem um corpo físico? Então explicam nossos sábios, Bamé, de que forma nós conseguimos colocar a coroa na cabeça do rei? Bashofar, através do toque do shofar. A grande questão, a forma que nós conseguimos coroá-lo é através de pegarmos o shofar e tocarmos o shofar. Nada mais. Ou, escutando o toque do shofar, você está coroando a Deus para que seja Melech Haolam, o rei do universo. E a grande pergunta é, por quê? Por que o toque do shofar é tão importante e é tão poderoso nesse dia do Rosh Hashanah? Hoje vamos tentar trazer 10 explicações dos nossos sábios da importância do toque do shofar no Rosh Hashanah. Infelizmente, muitos e grande parte do nosso povo associa o toque do shofar com Yom Kippur e não com Rosh Hashanah. Porque a parte do judeu que vão para a sinagoga, a grande parte, eles vão na festa do Yom Kippur, no finalzinho do Yom Kippur, no Neilá, para escutar o toque do shofar. E aqui tem uma questão interessante. O toque do shofar no Yom Kippur não consta em nenhum lugar na Torá. Não temos nenhuma obrigação de escutar o toque do shofar no Yom Kippur. Minha esposa, muitas vezes, quando ela não está passando bem, ela passa o dia inteiro em casa, do Yom Kippur, jejuando, deitada na cama, não vai à sinagoga e ela não escuta o toque do shofar. Muitos anos ela não escutou o toque do shofar no Yom Kippur, porque ela não estava passando bem. Porque a mitzvah, o preceito mais importante do Yom Kippur, qual que é? Jejuar. Jejuar totalmente, não comer, não beber, não andar de carro, não trabalhar e assim por diante. Isso que é o preceito que a Torá descreve claramente, o dia do jejum é o dia do Yom Kippur. O toque do shofar no Yom Kippur é um mero costume. Que, aliás, o shofar, para quem não sabe, é tocado no Yom Kippur após o término do jejum. No minuto que acabou o dia do Yom Kippur, que escureceu, só então que eles podem pegar o shofar e tocar o shofar, que aliás é só um toque, que é para inspirar, que é para descrever que nosso retorno, nosso perdão foi aceito, que fomos perdoados, ou que terminou o dia do Yom Kippur. Tem várias explicações, mas é um mero costume. Não tem nenhuma obrigação de você escutar o shofar no Yom Kippur. Se você sempre vai no Yom Kippur, continua indo, continua escutando. Mas saiba que o mais importante para você escutar o shofar, e é onde que a Torá descreve claramente a importância do shofar, é no dia de Rosh Hashanah. Nos 2 dias de Rosh Hashanah. O Baal Shem Tov, certa vez ele vira para o seu grande aluno, o Reb Zev Kitzes, na véspera de Rosh Hashanah,
E ele orientou ele que ele estudasse todas as kavanot, as meditações necessárias para o toque do shofar. Tem um estudo inteiro, místico, cabalístico, que eu estava estudando outro dia, e é super complexo essa questão, os detalhes do porquê do shofar. Então, esse Reb Zeev, ele pegou, estudou e escreveu uma colinha. Ele colocou no bolso dele essa cola com todas as kavanot, com todas as meditações, intenções e pensamentos que ele precisaria ter na hora do toque do shofar na frente do seu grande mestre Baal Shem Tov. Imagina só a grande responsabilidade que ele precisava ter naquela hora. Finalmente chega a hora do shofar, no dia de Rosh Hashanah, e o Baal Shem Tov chama o Reb Zev para que subisse na frente para tocar seu shofar para toda aquela grande comunidade do Baal Shem Tov. E o Reb Zev estava tranquilo, porque ele tinha lá o papelzinho, a cola, para que ele pudesse olhar e saber toda a meditação. Ele colocou a mão no bolso e começou a procurar, cadê o papelzinho? E o papelzinho sumiu, desapareceu. E ele ficou desesperado, ele ficou branco, ficou pálido, começou a transpirar, começou a ficar nervoso, e ele começou a chorar, e não conseguia se acalmar de tanto choro, que ele estava tão amargurado, tão quebrado. E o Baal Shem Tov falou para ele: "Nu, pode começar o toque, por favor." E ele controlou as suas lágrimas e seu soluço, e ele começou a tocar o shofar. Depois da reza, ele vira para o mestre, ele fala: "Baal Shem Tov, por favor, me perdoe, eu perdi o papelzinho e eu esqueci todas aquelas meditações que eu precisaria fazer para tocar o shofar." E o Baal Shem Tov falou para ele: "Querido, você não tem nada que se perdoar, porque no palácio celestial, ou no palácio do rei, tem vários quartos e salas e antessalas, e cada sala, cada aposento tem a sua chave para abrir cada porta. Mas existe uma chave mestre. Existe um objeto que ele consegue abrir todos os portões, todas as portas e todas as salas desse palácio maravilhoso. E isso é a chave mestre. Isso seria, na verdade, na época, seria um machado que você consegue abrir e quebrar qualquer porta. Cada kavaná, cada meditação e pensamento que você tem, você consegue intencionar e abrir um portão espiritual do palácio celestial. E cada portão tem a sua meditação específica para abrir aquela porta, para você conseguir atingir aquele nível espiritual. Mas existe uma chave mestre, que você consegue abrir todos os portões celestiais. E você consegue entrar e subir e ascender em todas as esferas espirituais. E isso é um coração partido, um coração quebrado. Na hora que nós escutamos o shofar, tendo um coração partido como o teu, descreveu o Baal Shem Tov, todos os portais celestiais se abriram, todos os decretos foram anulados, e nós por isso tivemos, graças a você, graças ao teu coração partido, tivemos ou teremos um Shana Tová U'Metuká, um ano bom e maravilhoso. Então, na hora que você escuta o shofar, isso é uma coisa interessante, que escutar o shofar no Rosh Hashanah precisa ser pessoalmente, escutar o toque do shofar, e não vale escutar virtualmente. Por que o toque do shofar? Qual a importância de escutarmos o shofar? Traremos aqui 10 explicações dos nossos mestres. Primeira explicação: o toque do shofar é uma forma de assumirmos, de recebermos o Kabbalat Malchut Shamayim, o jugo divino, o reino de Deus, que assim é
na hora da coroação, que assim foi na Inglaterra e assim sempre foram nos reis, que eles sempre tocavam trombetas como a cerimônia na frente do rei. Então, no Rosh Hashanah, como falamos antes, cada pessoa está assumindo sobre si o jugo divino, o reino divino, o reino celestial. Então, no momento que você recebe sobre si, na hora do toque do shofar, é como se você estivesse coroando o próprio Deus. Número 2. O toque do shofar é uma advertência, que assim funcionava quando que o rei ia anunciar alguma coisa, eles tocavam as trombetas antes de ele anunciar algum decreto, alguma coisa, algum anúncio importante, para que todos estivessem lá presentes e sabendo o que está acontecendo. Rosh Hashanah é o primeiro dia dos Aseret Yemei Teshuvah, dos 10 dias de arrependimento, de retorno, os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Quer dizer, Rosh Hashanah é o primeiro dia e Yom Kippur é o 10º dia. Então o shofar ele vem nos anunciar e nos advertir que chegou o momento de fazermos teshuvah, de retornarmos a Deus e nos aproximarmos dele, pedirmos perdão e assim por diante. Então a pessoa que não aproveita essa oportunidade, ele tem toda a responsabilidade por isso e a culpa de não ter aproveitado esse momento ímpar. Número 3. O toque do shofar nos lembra o Har Sinai, o momento do Monte Sinai que nós recebemos a Torá. Como que a Torá descreve claramente, Vekol shofar chazak meod. Na hora do toque do shofar na hora da outorga da Torá havia um toque do shofar muito, muito forte. Então, no Rosh Hashanah, na hora do shofar, nós precisamos lembrar o momento que recebemos a Torá no Monte Sinai. Porque neste momento que eu estou começando um novo ano, eu preciso receber sobre mim novamente a Torá. Da forma que nós recebemos a Torá no Monte Sinai e nós falamos para Deus, Naseh venishma, faremos, vírgula, e depois entenderemos que o mais importante, que isso que nos fez o povo escolhido é, faremos, sim senhor, sim vossa majestade, eu vou cumprir as mitzvot, eu vou seguir o judaísmo à risca, e depois eu vou tentar entender. Então na hora que você escuta o shofar no Rosh Hashanah, você está se conectando com aquele momento máximo da outorga da Torá no Monte Sinai. 4. O toque do shofar nos lembra as palavras dos nossos profetas. As palavras do Neviei Haemet, dos profetas judaicos verdadeiros, que são comparados, as palavras deles, as profecias dos nossos profetas, são comparadas com o toque do shofar. Como que tem um versículo que descreve isso? Então, no Rosh Hashanah, nós precisamos também lembrar as palavras dos nossos profetas, as palavras dos nossos mestres e advertências e as mensagens que eles nos trouxeram durante as suas vidas, ou nos seus livros e assim por diante. 5ª mensagem. Os toques do shofar precisam lembrar a destruição do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Porque na hora que os inimigos destruíram o templo, e assim em qualquer guerra, eles tocavam trombetas, anunciando a vitória dos inimigos. Então na hora que o templo foi destruído, o shofar também foi tocado, as trombetas foram tocadas. Por isso que no Rosh Hashanah, na hora que estamos escutando o toque do shofar, vamos pedir para Deus para que traga o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo sagrado, com a vinda do Mashiach, que seja realmente muito em breve. Esse é o mais importante, pedir para Deus para a construção do templo sagrado. 6. O toque do shofar
porque o shofar ele é feito de carneiro. Não pode ser um shofar de vaca. É melhor pegar de um carneiro. Por quê? Porque isso nos lembra o toque do shofar, nos lembra o shofar, ou o chifre do Akedat Yitzhak, do sacrifício de Yitzhak. Do sacrifício quando que Avraham Avinu, o patriarca Avraham, ele pegou seu filho único, Isaac, quando que o Avraham teve que levar seu filho até o altar por ordem divina, ele pega seu filho, coloca no altar, pega o facão, coloca no pescoço do seu filho, veio o anjo, segurou a mão dele e ele acabou não matando o seu filho único, o seu filho tão querido, o Isaac. E naquela hora, Vayar Veinei Ail, ele viu que havia um cordeiro com o chifre amarrado, preso nos galhos de uma árvore que estava lá perto. Ele foi lá, pegou o cordeiro, abateu o cordeiro e acabou colocando ele sobre o altar no lugar do seu filho. E tem toda uma simbologia com tudo isso. Então, na hora que nós tocamos o shofar, nós lembramos o Mesirut Nefesh, a coragem e a auto-sacrifício que Avraham ele teve para matar o seu próprio filho. E aí que foi o momento, a virada de chave e o começo de um movimento de Mesirut Nefesh, de auto-sacrifício que todo judeu ele tem, de entregar a sua vida, dar tudo que ele tem para Deus, por Deus, além da lógica, além da racionalidade humana. Então, na hora que nós tocamos o shofar, nós lembramos o Akedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak. E eu aprendo, e devo colocar na prática, e sempre estar disposto a fazer Mesirut Nefesh, entregar a minha vida, dar a minha vida para consagrar o nome de Deus, para trazer a santidade de Deus para dentro do mundo, e não o contrário. Entregar a minha vida para trazer vida, para trazer a presença divina dentro do mundo, e não o oposto, não o contrário disso. Número 7. A natureza do shofar, o toque do shofar, é de estremecer o coração, de derreter o coração, como que a frase diz, Imitakabe shofar ba'ir, ve'am lo echrado, se o shofar for tocado, será que o povo não vai temer? E qualquer pessoa que escuta o toque do shofar, dá uma tremida, ele derrama uma lágrima, ele fica arrepiado, ele começa a repensar na sua vida. A natureza, o toque do shofar é um toque muito simples. Então, no momento que nós tocamos o shofar, escutamos o shofar, nós precisamos preencher o nosso coração de reverência e medo perante Deus, e medo do pecado, das nossas transgressões, e fazer realmente uma tshuvah shlema, um retorno total para Deus. Número 8. O shofar nos lembra o Yom Hadin Agadol, o dia do grande julgamento, o dia do Yom Kippur que está se aproximando. Na hora que nós escutamos o shofar, nós lembramos do dia do julgamento, do dia do Yom Kippur que está chegando. Daqui 10 dias, daqui 9 dias está chegando. Então, se prepare. Aproveite o dia de Rosh Hashanah para fazer o máximo para se arrepender, para chegar o dia de Yom Kippur, para que você possa ser perdoado, escrito e carimbado no livro da vida, no livro de fartura, no livro de alegrias e de sustento e tudo que você precisa. Número 9. O toque do shofar nos lembra o Kibbutz Galuyot, a reunião de todos os judeus exilados pelo mundo todo. Como que diz o profeta, Vehayah bayom ahu itakabe shofar gadol. Será naquele dia, na vinda do Mashiach, na redenção, que uma das atividades principais que o Mashiach vai fazer é Kibbutz Galuyot, ele vai reunir e congregar
todos os judeus que se encontram em todos os lugares do mundo e vai levar todos eles para Israel, para Jerusalém, para a construção do terceiro templo. Então, na hora que você está escutando o shofar, medite, pense e peça a Deus pela vinda do Mashiach e pela congregação de todo o nosso povo e para que possamos realmente ir para Israel ainda neste momento, nesse Rosh Hashanah, que possamos estar lá junto com Mashiach e com tanta alegria e com tanta paz e com tanta saúde. E número 10, o toque do shofar também lembra o Tchiyat HaMeitim, a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Quando Mashiach chegar, os mortos, os falecidos do nosso povo irão voltar à vida. Todos os falecidos, desde os patriarcas, as 12 tribos, todo o nosso povo que morreu nesses milênios, vão ressuscitar, vão voltar à vida. E isso vai acontecer através de um toque do shofar. O kitkoa shofar tishmau, que eles vão escutar o toque do shofar, e naquele momento eles vão se levantar. Então, nesse momento, nós fortalecemos a nossa fé na vinda do Mashiach, a nossa fé na ressurreição dos mortos, que realmente seja isso muito, muito em breve. Tem várias histórias ligadas com o toque do shofar, mas eu queria contar só mais uma hoje. Que na sinagoga do Tzadik Reb Shloime Miradumask, que ele escreveu um livro chamado Tiferet Shlomo, certa vez estava lá o Baal Tokea, o tocador do shofar. Olha só, uns meses atrás eu fui pro Petar, para as cavernas do Petar, e o dono da pousada, ele veio falar com a gente, e ele mora, acho que em Socorro, e ali ele frequenta uma igreja que tem eles tocam shofar, e ele é o tocador oficial do berrante do seu shofar. Ele sabia todos os toques. Ele tem lá um shofar enorme e ele tocou, etc. Foi muito interessante essa história. Mas voltando para a nossa história, esse é o Baal Tokea. Então, o Baal Tokea, o tocador do shofar na sinagoga desse grande homem, desse tzadik, ele pegou o shofar, colocou na boca e não saía a voz. E não saía de jeito nenhum a tkiá, os toques. E ele era uma pessoa muito especial, um grande Hassid, uma pessoa temente a Deus. E ele não conseguiu. E daí, passou um tempo, chamaram lá um jovenzinho, que acabou de fazer o bar mitzvah, pegou o shofar, colocou na boca, e tocou o shofar, bonito, lindo, maravilhoso, sem nenhuma dificuldade. E ele ficou muito chateado e indignado, porque ele não conseguiu tocar o shofar. Depois da reza, o rabino, o tzadik, Reb Shlomo, chamou ele e falou: olha, deixa eu te explicar a seguinte ideia e te trazer a seguinte parábola. Um certo país, eles nomearam um novo rei e precisavam fazer a coroação. Prepararam uma nova coroa, linda, maravilhosa, colocaram todos os diamantes, as pedras preciosas. E para colocar a pedra mais preciosa na frente da coroa, no topo da coroa, precisava uma pessoa muito, muito profissional. Por causa que, imagina, se você errar e perder essa pedra preciosa, acabou toda a coroa. Acharam um profissional e falaram para ele: olha, você tem um tempo para você consertar essa coroa, colocar essa pedra preciosa. E todo dia ele ia lá e tentava, mas na hora que ele pensava que essa pedra preciosa ia na coroa, que iria na cabeça do rei, ele ficava nervoso, tremia e não conseguia. E tentava de novo, e até que
Assim, ele quase quebrou a coroa. O que ele acabou fazendo? Ele chamou um recém-formado ourives e virou para ele e falou: olha, tá vendo esse negócio aqui? Ele nem sabia que era coroa. Pega essa pedra, encaixa aqui e pronto, vai dar tudo certo. Ele, rapidinho, pegou a pedra, arrumou e colocou na coroa, e a coroa ficou pronta e montada maravilhosamente bem. Mesma coisa aqui. Você não conseguiu tocar porque você era um grande estudioso e você sabia para quem você estava tocando e o que você estava ganhando com esse toque, que você iria coroar o rei com o toque do shofar. Coroar a Deus com o toque do shofar. Por isso que você ficou tão nervoso e não conseguiu sair nenhum tom, nenhum som do teu shofar. Mas vê aqui um recém-formado, um jovenzinho, que não sabe nada, que não estudou tanto quanto você, e por isso que ele conseguiu realmente tocar o shofar e fazer de uma forma muito simples, mas ele não sabia o que tinha por trás de tudo isso. E com isso entendemos a grandeza do dia de Rosh Hashanah e a importância máxima do dia do toque do shofar. É isso que nós precisamos fazer no Rosh Hashanah. Não é ficar o dia inteiro na sinagoga, mais do que a maçã com mel, mais do que todos os costumes que são importantíssimos, mas a coisa mais importante que você precisa fazer no Rosh Hashanah é escutar o toque do shofar. E se você não consegue ir para a sinagoga durante a reza, vai durante o dia numa sinagoga mais perto de você, para que você possa escutar o shofar e cumprir a mitzvah, o grande preceito desse dia. Algo também extremamente importante é que no dia de Rosh Hashanah nós precisamos aproveitar as 48 horas para fazer os salmos, o Teilim. Pega o Teilim, pega os salmos e leia 24 horas, 48 horas. Não é dia para bater papo furado, não é dia de trabalho, não é um dia de ficar batendo papo, não é o dia de perder tempo. É um dia que você está na frente do rei, você está com a coroa na mão. Você não vai piscar, você não vai olhar para fora, você não vai perder seu tempo, porque é um dia muito precioso. É um dia comprido de 48 horas. Rosh Hashanah é um dia de 48 horas. Então que possamos aproveitar ao máximo esse dia de Rosh Hashanah para escutarmos o shofar, para lermos os salmos e dessa forma todos nós e o mundo inteiro, porque no Rosh Hashanah Kol bae olam ovrim lefanecha kibnei marom. Nós falamos na reza que todos os seres humanos passam perante Deus e são julgados perante Deus no Rosh Hashanah. Deus determina tudo o que vai acontecer com toda a humanidade, com o judeu, com o não judeu, com o mineral, com o vegetal, com o animal, com tudo o que vai acontecer. Deus determina isso no dia de Rosh Hashanah. Então, quanto melhor você se comporta no Rosh Hashanah, é a cabeça do ano, e é assim que o ano todo vai ser. Então, que aproveitemos o máximo esse dia para rezar bastante, para escutar o toque do shofar, para ler muitos salmos, para nos conectarmos com Deus, recebermos o jugo divino, e assim teremos, nós e toda a humanidade, um Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce, melado como mel, com bondade revelada, saúde, família, dinheiro e tudo com abundância. Muita saúde, muita família, muita satisfação dos filhos, dos netos e muito dinheiro. Porque Deus, Ele dá com a sua mão, Ameleá, Ptuchá, Gdoshá, Varachavá, com a sua mão grandiosa, ampla e aberta. E aqui, assim que seja para todos nós, se Deus quiser, com toda essa alegria, com toda essa festa, que possamos realmente sair e marcharmos para fora desse exílio, de tanta guerra, de tanta morte, de tanto sofrimento que tivemos esse ano, que foi realmente muito difícil. E dizem nossos sábios que um ano que começa com tantas desgraças, ele vai terminar com muitas alegrias. E graças a Deus,
esses dias aconteceram grandes milagres para os nossos irmãos em Israel e que Deus continue fazendo milagres para eles e para todos nós. E com isso concluímos mais um ano de aulas. Não sei quantas aulas demos esse ano, mas foram dezenas e dezenas de aulas, milhares e milhares, dezenas de milhares de visualizações de alunos do mundo inteiro, do Brasil todo. Agradeço a vossa participação, agradeço os teus estudos, agradeço a tua ajuda, aqueles que já fizeram, que continuam fazendo, que continuem fazendo. Para quem não tem, vou passar novamente o nosso Pix, é o Rabino Eli, Rabino, E-L-I, Pix, P-I-X, @gmail.com, Rabino Eli, Pix, @gmail.com. Agradeço, e dessa forma vamos, ano que vem, continuar com nossas aulas, com mais energia, com mais espiritualidade, com mais mensagens de valores e de ética e de moral e de mística, para que todos possamos melhorarmos a nossa vida e o mundo, para que seja um mundo melhor, um mundo mais iluminado, um mundo com mais saúde, com mais vibração, e que assim seja realmente para todos um Shana Tová, um Metuká, um ano bom e doce. Bom, é isso. Agradeço a todos e, se Deus quiser, ano que vem teremos grandes novidades e um grande ano para todos. Obrigado, pessoal. É um prazer, Baruch Hashem. Obrigado para aqueles que nos ajudam com as gravações, no computador, na edição. Queria agradecer muito ao nosso editor, o Davi Kempernish, que edita nossos vídeos, sempre os áudios, e ajuda e corrige. Então, realmente, agradeço muito a ele. Agradeço ao Bernardo por todas as ajudas que ele teve esse ano também, com toda a parte da internet, do Wi-Fi, do computador, dos problemas técnicos, e graças a Deus, recentemente não temos mais problemas, e que assim realmente continue para todos. Quem mais que eu não agradeci? Acho que tem mais a agradecer são os alunos, que estão aí sempre com a gente toda semana, nos dando força e incentivo para que possamos continuarmos com essas aulas. Rabino Ilan, imagina, eu sei que eu tenho cabelo branco, mas Rabino Ilan é meu irmão mais velho, só 2 anos mais velho que eu. Muito bom. Yeah. Ok. Pediram de novo aqui, tá aqui escrito rabinoelipix@gmail. Então, tá muito claro aqui. Muito bom. Aqui temos um motorista de caminhão, um caminhoneiro, Wagner, que mora nos Estados Unidos. Não sei se mora em New Jersey, mas lá pela redondeza. E ele fica dirigindo o caminhão, assistindo nossas aulas. Certo, Wagner? Se você quer comprar o GPS para Alma, é muito simples. gpsalma.com, gpsalma.com. Ali você consegue comprar o livro GPS para Alma.
Muito bom, pessoal. Muito bom. Muito bom para todos. Maryland, muito bom. Ok.